A paz do Senhor, meus queridos irmãos, de volta às nossas aulas de História da Igreja Cristã e nós estamos no vídeo de número 15 e nós vamos avançar aí na Idade Média, na história da Igreja, na Idade Média, tá certo? Nós estamos vendo a Igreja no apogeu da Idade Média, o apogeu, o clímax do poder papal na Idade Média. E a gente inicia esse período exatamente no ano 1073, quando Hildebrando, e a gente já falou de Hildebrando aqui no último vídeo, ele é eleito Papa e assume o nome de Gregório VII. Isso é algo que é familiar a nós, porque Jorge Mário Bergoglio, o argentino, quando eleito Papa, ele assumiu o nome de Francisco, né? Então isso é algo que já vem desde a Idade Média, de o Papa, depois de chegar ao papado, ele assumir um novo nome. Então isso aconteceu com Hildebrando, quando ele é eleito Papa e assume o nome de Gregório IV, e a gente vai ter aí nessa data exatamente o início do apogeu, porque é este homem que vai se autodeclarar vice-regente de Deus. É ele que vai dizer que o sumo pontífice ele deve ser beijado por príncipes e governantes. E ele tinha a autoridade de depor imperadores, como também ele poderia declarar a desobediência dos seus súditos. Então a gente vai ter aí esse homem dizendo ainda que jamais houve erro na Igreja Romana e que ele jamais erraria. Sendo ele um sucessor de Pedro, ele jamais erraria. E a gente tem aquela ideia de Gregório I, que quando retratado aparecia com uma pomba no seu ombro, como se o Espírito Santo falasse aos seus ouvidos diretamente. E por isso, e portanto, ele não poderia errar. O clímax do poder papal, ele vai se dar por conta da chamada Guerra da Investidura. E o que era isso? Era exatamente quando da vacância de um cargo eclesiástico, alguém era indicado, era investido no cargo por indicação de governantes, de homens importantes. E aí os irmãos lembrem que a gente está na Idade Média e o sistema feudal é o que predomina nesse período, e que a Igreja Católica tinha muitas terras, muitos feudos, e quem geria o feudo da Igreja Católica eram padres e abades. E aí, como eram feudos que geria muito dinheiro e de muita importância, esses cargos passaram a ser cobiçados por homens comuns que não tinha qualquer chamado para a vida eclesiástica, mas sim estavam ali para levantar dinheiro, para ganhar dinheiro. E esses homens, eles vão pagar para serem indicados pelos reis, pelos príncipes a estes cargos. A isto aí a gente vai chamar de simonia. E a palavra simonia, ela vem lá de Atos capítulo 8, quando Simão o mágico tentou comprar poder de Deus das mãos de Pedro. E os irmãos lembrem que quando Simão viu os discípulos impondo as mãos sobre as pessoas e elas recebendo o dom do Espírito Santo, ele tentou comprar isso de Pedro e foi amaldiçoado por isso. E por conta de Simão, a gente tem toda a venda de algo que é dado por graça de Deus, chamado de simonia. Então, essa simonia, ela vai ser duramente combatida
pelos papas, principalmente por Henrique IV. Mas o início dela vai acontecer no papado de Alexandre II, que é o antecessor de Gregório VII, tá certo? Alexandre II, o que é que vai acontecer nesse período? Henrique IV, ele vai indicar Godofredo, um homem chamado Godofredo, para ser arcebispo de Milão. Haja vista que houve uma vacância naquele bispado e naquele arcebispado. E aí o corpo de arcebispo da igreja vai rejeitar essa indicação. Alexandre, por sua vez, vai escolher um homem chamado Ato para ser o arcebispo de Milão e vai excomungar Godofredo. Isso aí revoltou profundamente Henrique IV, que em 1076 convocou o concílio de Worms e nesse concílio ficou decidido que o Estado rejeitaria qualquer tipo de autoridade papal. Isso vai trazer problemas, porque Gregório, agora Papa, substituindo Alexandre II, ele vai depor Henrique do cargo de rei e isentar os seus súditos de desobediência. Henrique IV, que tinha alguns inimigos, principalmente alguns senhores feudais que viviam nas regiões da Saxônia, esses inimigos vão começar a articular para derrubar por completo Henrique IV do seu reinado. E eles começam, o povo que já não obedecia a Henrique IV, agora Henrique IV sofre a pressão desses homens que começaram a pregoar que se ele não se retratasse, se ele não se reconciliasse com a igreja, ele seria deposto rei de fato, e não somente pela palavra de Gregório I. Houve a este tempo um sínodo em Augsburg e Henrique IV, aproveitando que Gregório foi para esse sínodo em seu país, ele enfrenta um inverno muito rigoroso e ele vai até o castelo onde estava Gregório VII para pedir perdão. Gregório VII, por sua vez, para humilhá-lo, deixou ele 3 dias em pé, fora do castelo, na porta, sofrendo frio e as pessoas vendo aquela humilhação, até que ele decidiu novamente reconciliá-lo à igreja e assim restituir novamente a obediência dos seus súditos, dos súditos de Henrique IV, como também o seu trono diante de todos. Isso aí vai dar um poder gigantesco ao papado, que vai atingir o seu clímax, porque todos os outros governantes eles vão ficar com medo de enfrentar o Papa até então. Um outro grande feito que vai acontecer no papado de Gregório é exatamente o voto de celibato. Ele proíbe o casamento de clérigos. Lembrando que a Igreja Católica ela possuía muitos bens. E o que é que acontecia? Esses padres e abades eram casados e quando eles morriam, eles deixavam todos os bens da igreja para os seus filhos e para a sua família. Para acabar com essa evasão de divisas, de bens, o que é que Gregório faz? Ele proíbe o casamento de clérigos. E a gente tem já ali um entendimento de que Paulo, a gente viu isso em vídeos anteriores, a gente tinha aquele entendimento, vários homens de Deus tinham esse entendimento, teólogos, de que
Paulo, em Coríntios 7, defendia o celibato, que na verdade, à luz das Escrituras, isso não acontece, né? Não acontece. Mas esse homem proíbe o casamento dos clérigos. E alguns clérigos que já eram casados tiveram que abandonar as suas famílias, e foi algo terrível, mas isso aconteceu em 1174, no clímax do poder papal, certo? O outro papa que vai consolidar esse clímax do poder papal é exatamente Inocêncio III, este que subiu ao papado no ano 1198. Esse homem, ele vai se autoproclamar vigário de Cristo com autoridade suprema sobre a terra. E por isso, reis e príncipes derivavam de sua autoridade. Ele tem o poder, ele reafirma o poder que ele tem de excomungar os príncipes e depor, haja vista que reis e príncipes derivavam de sua autoridade. Ele que vai instituir, né, a possibilidade de o Estado a igreja colocar o Estado em interdito, né? E o que era essa declaração de interdito? Isso significava, na prática, que naquele estado, né, onde o rei se rebelasse contra o Papa, a Igreja Católica fecharia as suas portas, não permitiria enterros nas terras santas, haja visto que os cemitérios cristãos eram administrados pela Igreja Católica, e também se proibia o batismo, se proibia a Eucaristia, se proibia a missa. O padre poderia pregar, mas não dentro da igreja, ele só poderia pregar ao ar livre. E isso aí trazia medo aos governantes, uma vez que causava insatisfação no meio do povo, tá certo? A ideia de Inocêncio III é que Deus deu ao sucessor de Pedro a tarefa de governar o mundo, e por isso ele exercia não só um poder espiritual, mas também um poder temporal, e isso vai trazer uma hegemonia e um apogeu do poder papal na Idade Média, tá certo? Para o entendimento de Gregório, era assim que o mundo via, a igreja era como se fosse o sol e o Estado como se fosse a lua. Então, do mesmo jeito que a lua depende da luz do sol para refletir a sua beleza, o seu poder, assim também o Estado dependia da igreja para refletir a sua autoridade. E sem a luz da igreja, o Estado ficaria opaco, sem poder e sem majestade, sem beleza, tá certo? Era dessa forma que a gente chega ao apogeu da igreja na Idade Média, tá certo? Um fato que vai trazer e aumentar, eu queria falar de dois fatos, né? Um que aconteceu na França, o outro que aconteceu na Inglaterra, né? E que vai trazer à tona esse apogeu, vai acontecer no ano 1193, quando Filipe ele vai casar com Ingenberg. Filipe ele se casa com Ingenberg. Essa moça era da Dinamarca, e Filipe era casado. Quando morre a esposa, ele se casa com essa mulher. Ele vai buscar essa mulher na Dinamarca, ele se casa com ela, e quando ele chega com ela à França, ele não gostou da mulher, ele desgostou. E disse que foi enganado, que ele teria comprado um gato por lebre. Ele casou com ela, mas ela não era aquilo que ele pensava, que as pessoas disseram coisas que ela não era. E, por isso, ele obrigou bispos franceses a anular o casamento que havia sido celebrado e casar ele com Agnes de Meran.
essa mulher era do agrado de Filipe. Logicamente, Ingeborg, ela não vai ficar satisfeita e ela vai até Gregório, até Inocêncio III e vai apelar para ele para que ele intervisse naquele caso. O que é que Inocêncio III vai fazer? Ele vai mandar que Filipe volte para a esposa dele, para Ingeborg. E, logicamente, esse homem vai se recusar, porque ele não quer aquela mulher de forma alguma. O que é que o Papa faz? Coloca a França em interdito. Casamentos não eram celebrados, batismos não eram realizados, missas não aconteciam nos templos e as pessoas ficavam privadas de serem enterradas no Sol Santo, nos cemitérios da Igreja Católica Romana. E isso traz uma insatisfação terrível ao povo e, dessa forma, Filipe teve que mandar Agnes ir embora e trazer Ingeborg de volta ao palácio. Logicamente que a vida dessa mulher não foi nada fácil daí para frente. Talvez se ela tivesse pensado no que ia acontecer, ela não faria aquilo, porque essa mulher passou o resto da sua vida humilhada e maltratada. Mas Filipe teve que capitular e voltar atrás e mandar Agnes ir embora e trazer de volta Ingeborg ao palácio como sua esposa, ok? Teve ainda um outro caso que foi o caso de João da Inglaterra. João era um rei violento, muito violento e soberbo, mas esse homem indicou um arcebispo para uma arquidiocese na Inglaterra. E o colégio de arcebispos vai indicar um outro para aquele lugar. Quando aí ali vai se levantar uma contenda, uma celeuma. Inocêncio, quando sabe do caso, ele vai lá e bota para fora os dois arcebispos e indica um terceiro, que, logicamente, João se recusou a aceitar. Aí o que é que Inocêncio faz? Inocêncio coloca a Inglaterra em interdito. Os ingleses se revoltam, muito mais do que os franceses contra Filipe na França, e se opõem ao governo de João. A essa altura, Filipe da França, que tinha muito desejo de invadir a Inglaterra, ele vê nessa fragilidade e rebeldia do povo inglês em aceitar João como rei, por conta do interdito, ele viu uma oportunidade de invadir a Inglaterra. E diante da iminência de perder o trono, João vai lá e se humilha diante de todos, a Inocêncio aceitando inclusive a indicação para o arcebispado nessa determinada arquidiocese, ok? Esses dois papas, eles vão chegar ao clímax do poder papal. Após Inocêncio III, vai se levantar o Bonifácio VIII. Em 1294. E lembrem que o apogeu ele acaba em 1294. Então os historiadores olham para a ascensão de Bonifácio ao papado e colocam essa data, exatamente essa data, como o declínio do poder papal. E eu vou ter aí, letra C, a nova era, a igreja no
Renascimento. Isso vai de 1294, com Bonifácio, e acaba com a reforma em 1517, com a reforma protestante. E aí eu tenho o final eu tenho aí o final da igreja da Idade Média, tá certo? Como é que se dá esse declínio? A essa altura, aí, as histórias de nepotismo dentro da igreja, ela era conhecida. Os padres e abades que tiveram que deixar a sua família, eles deixaram para não perder o posto, né, o sacerdócio, mas mantiveram essas famílias sendo sustentadas pela igreja. Os feudos que estavam debaixo do poder da igreja eram administradas por essas pessoas, e grandes extensões de terra eram doados a esses familiares. E essas histórias de nepotismo, ela começa a fazer o poder da igreja ruir. Mas não só isso. Continua, embora a simonia parece que foi exterminada por Gregório VII, ela na verdade não foi. Os casos de simonia, eles continuavam dentro da igreja. Agora quem recebia para colocar as pessoas no posto sacerdotal era a própria igreja, né? Gregório VII, ele vai dizer que nenhum leigo poderia assumir um cargo eclesiástico, mas isso continuou acontecendo, a venda de cargos. Famílias ricas e nobres, para manter a sua nobreza e aumentar o seu poderio, ela comprava os cargos. Geralmente, o que é que acontecia? O filho mais velho de uma determinada família, ele seria o sucessor do suzerano, do feudo. E os demais filhos, como não tinha esse direito a essa herança, eles eram designados para os cargos eclesiásticos. Mas também não era só isso. Os padres bebiam, enchiam a cara, e essas histórias de embriaguez e de padres que celebravam missas completamente embriagado começa a aparecer, a chegar no ouvido do povo, e o povo começa a flagrar essas coisas. Esses padres, eles se afastam cada vez mais do povo e abandonam esse povo. Então havia uma insatisfação terrível contra o clero por parte do povo. Lembrem que a Inglaterra e a França foram humilhadas pelo papado, e elas não esquecem disso, e agora lutam contra o papado. E quando Bonifácio, em 1294, ele assume o poder, a igreja vai estar em pleno declínio do poder papal. Como é que acontece realmente esse declínio? É que naqueles dias houve uma guerra entre a França e a Inglaterra. Filipe o Belo era o rei da França e Eduardo I o rei da Inglaterra. Ambos cobraram impostos do clero porque eles estavam precisando de dinheiro para financiar a guerra. Quando Bonifácio sabe dessa cobrança de impostos sobre o clero, sobre os padres e abades, Bonifácio vai promulgar uma bula proibindo os sacerdotes de pagar impostos. Isso, uma vez que a igreja estava enfraquecida diante do povo, porque os casos de imoralidade, eles se multiplicavam e chegavam ao ouvido do povo. O que é que Eduardo vai fazer? Eduardo, rei da Inglaterra, vai proibir o clero inglês de atender a bula do Papa Bonifácio. E Filipe, por sua vez, Filipe o Belo,
não aquele Filipe lá do outro caso que foi subjugado. Ele vai proibir que saia o envio de qualquer dinheiro da França para a Itália, para Roma. E isso impediu que dinheiros, finanças que sairiam da França para financiar a Roma, ele chegasse até Roma, né? Então, a gente vai ter aí um contragolpe e Bonifácio tendo que suportar esse contragolpe. Mas não só isso, Filipe o Belo, ele vai prender um legado de Roma por traição. O legado era um representante de Roma, na França, e ele vai prender por traição. Bonifácio, por sua vez, vai ordenar que Filipe o Belo solte esse homem e que ele viesse a Roma para se retratar. Filipe não atende a essa ordem, não solta esse legado, como também não vai a Roma para se retratar. Antes, ele convoca o corpo legislativo da França e este corpo vai apoiar Filipe o Belo na sua resistência ao Papa, tá certo? E então a gente vai ter aí Bonifácio sendo desmoralizado e o Estado agora se sobrepondo à autoridade eclesiástica. Já no final desse período, logo depois de Bonifácio, sobe ao papado Clemente V, né? Clemente V, ele foi totalmente subordinado a tudo que Filipe dizia. E o que é que ele vai fazer? Ele vai revogar todos os atos que a Igreja Católica tinha imposto contra o rei da França e todos aqueles que desagradavam Filipe. Para finalizar, né, esse declínio, para sepultar completamente a autoridade da Igreja Católica, em 1309, Clemente V ele vai transferir o papado para Avignon, na França. E aí, estando a corte papal perto de Avignon, ela começa ainda mais a se submeter ao reino da França e ele vai ficar, no tempo todo, a igreja vai ficar como se fosse uma peça nas mãos dos monarcas franceses e isso vai durar até o ano 1377, quando a corte papal volta novamente a se estabelecer em Roma. A este período, de 1309 a 1377, a gente vai vai dar o nome de cativeiro babilônico do papado, ok? A gente vai parar agora nesse vídeo e nós voltaremos daqui a pouco, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos vocês.